sétimo, uma aulinha de geografia saindo agora para vocês após as provas, como se foram de provas. Espero que tenha sido tudo bem, na paz do Senhor, que tenha sido melhor do que a outra, que foi mais ou menos apenas, né? Geografia é questão de estudar, questão de você prestar atenção que o professor fala em sala de aula, vocês têm que prestar, porque o que o professor fala em sala de aula é o principal, é o que ele vai realmente explorar na prova, é assim que eu faço. E vocês têm que ler o livro. Não pode ter preguiça de ler o livro de geografia de jeito nenhum. Quem lê o livro de geografia é satisfação, é sinal de nota boa. Então, se você não foi bem, tem alguma coisa errada, é sinal de que ou você não prestou atenção nas minhas aulas, ou você nem sequer leu o livro para na hora da prova. Então, a gente tem que ter mais atenção. Geografia, né, não está como uma das matérias mais difíceis, mas se você não estudar, não quiser ler, você não consegue alcançar êxito. Então, não justifica vocês tirarem nota baixa em geografia. Um 7 em geografia já não justifica, é falta de estudo, é falta de empenho. Então, vamos estudar para tirar nota boa, tá bom? Vejamos. Nós estudamos, né, na aula passada sobre o Nordeste. Nós continuaremos ainda no Nordeste, nós estamos estudando as regiões brasileiras, iniciamos pelo nosso querido Nordeste. E nós vimos que no Nordeste tem muitos contrastes, é chamada região dos contrastes. E hoje nós vamos saber que contrastes são esses, né? O nosso título de hoje é o Nordeste e seus contrastes socioeconômicos, na página 100 do livro de Geografia. Peguem o livrinho de Geografia na página 100. Nós vamos saber que contrastes socioeconômicos são esses que o Nordeste apresenta. Contraste eu já disse para vocês, que são os opostos, riqueza e pobreza, é como se fosse alegria e tristeza. Nós vamos ver que opostos são esses que ocorrem na região Nordeste, tá bom? Então, nós temos aqui o dinamismo da zona da mata e do agreste. Nós temos um dinamismo na sub-região do Nordeste, chamada zona da mata e do agreste. Nós sabemos que o Brasil tem suas regiões, Nordeste, Sudeste, Norte, Sul. E o Nordeste, que é uma das regiões do Brasil, ele possui suas sub-regiões, zona da mata, agreste, meio norte. Agora nós vamos estudar a zona da mata e o agreste. A zona da mata caracteriza-se como a sub-região economicamente mais importante do Nordeste. Grifem isso, que é muito importante. A zona da mata, né, economicamente uma das mais importantes do Nordeste. Então, é uma das regiões mais desenvolvidas aqui do Nordeste. Gera lucro, gera riqueza. Nela concentram-se diferentes segmentos da atividade industrial. Por que é desenvolvido? Porque tem indústria. Tem indústria têxtil e alimentícia lá no Ceará, muita indústria têxtil, né? Muita riqueza de têxtil, muita venda de roupa. Muita gente daqui viaja para comprar roupa no Ceará, eu acredito que vocês saibam disso. E alimentícia também. Agroindústria, indústria de alimentos, sobretudo usinas de açúcar e álcool, além de indústrias extrativas e minerais. Estas extraem cobre, chumbo, tungstênio, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e também petróleo, que é um recurso energético fóssil. A exploração do petróleo favoreceu a instalação de indústrias petroquímicas de destaque. Olha que chique, na zona da mata tem tudo isso. É a região mais desenvolvida economicamente do Nordeste, né? Tem indústria, principalmente o Ceará é conhecido pelo seu rico potencial com venda de roupa, mas também tem até exploração de petróleo, não é fraco não. Principalmente na área do Recôncavo Baiano, próximo a Salvador, no estado da Bahia. A existência de um grande mercado consumidor formado pela população dos principais centros urbanos do Nordeste contribui de maneira significativa para o desenvolvimento industrial dessa área. Então, tem que também ter um mercado consumidor para poder o mercado se desenvolver, para poder a indústria se desenvolver. E há um mercado consumidor nesse local, tanto que todo mundo aqui do Piauí viaja para o Ceará para comprar roupa, né? Dando um exemplo aí sobre a têxtil. Muita gente viaja para comprar roupa no Ceará e isso faz o quê? Desenvolver mais ainda as fábricas do Ceará. Eles têm bom preço, boa mercadoria e aqui no Piauí muita gente viaja realmente e isso faz com que contribua para o desenvolvimento. Se tem mercado consumidor, as indústrias têxteis prosperam. Outro fator que favorece a atividade industrial na zona da mata é a sua rede de transportes.
Sem rede de transportes não há como prosperar. Tem que ter rodovias bem cuidadas. As pessoas não vão viajar para comprar onde tem buraco. Os caminhoneiros não vão viajar para entregar mercadoria de uma região que tem muito buraco. Então, isso favorece rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Na hora que se vai pensar em uma localidade desenvolvida economicamente, tem que se pensar no setor de transportes, que é mais bem estruturada que a das outras sub-regiões. Então, aqui é o mapa, né, das riquezas aí do Nordeste. Olha aí no Piauí, São Ramiro Nonato, a gente tem milho, a gente tem algodão, a gente tem a soja, né? Então tá aqui toda a distribuição desse mapa, né? Tem mecânica, tem química, tem mobiliário, tem madeira, tem extração de mineral, tudo isso. Tem aeroportos, os portos. Para cada um, se você buscar aí na legenda, na página 100 do seu livro, você vai saber o que cada imagenzinha dessa representa, tá bom? Atividades primárias na zona da mata e no agreste. Além da indústria, na zona da mata desenvolve também importantes atividades econômicas ligadas ao meio rural. Nesse meio, predominam os latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, né? Monocultor porque desenvolve apenas um tipo de produto. Tem também fumo e cacau, que atendem ao consumo industrial e ao comércio exterior. Então, grifem aí o que é, né, os latifúndios monocultores na zona da mata, o que eles fabricam, com o que eles mexem. Outras culturas importantes são as frutas tropicais, como a manga, o mamão, coco da Bahia e o caju. Pronto. Entretanto, boa parte dos gêneros alimentícios básicos que abastecem os grandes urbanos da zona da mata procede lá do agreste. Nessa sub-região predominam as pequenas e médias propriedades rurais policultoras, ou seja, eles produzem não só um tipo de alimento, mas vários, que produzem mandioca, feijão, milho, hortaliças e criam gado para fornecimento de leite e derivados. Então, lá no agreste, é uma sub-região que predominam as pequenas e médias propriedades, não são os latifúndios, são os pequenos e médios produtores, mais baixos, e eles não são monocultores, são policultores, eles cultivam mais de um produto, que é a coisa que a gente gosta, mandioca, feijão, milho, hortaliça, e criam gado também para fornecimento da própria carne, do seu leite e derivados. Então, ó, uma região rica, viu, o agreste, só coisa boa, só coisa que a gente gosta. O desenvolvimento das atividades agropecuárias no agreste contribuiu para o crescimento de cidades como Campina Grande, na Paraíba. Por desenvolver, Campina Grande é muito desenvolvida também pelo turismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nessa época, em junho, o Nordeste, ó, enche de turista por conta das festas juninas. E Campina Grande é um dos chama das festas juninas, um dos maiores e melhores festas juninas do Brasil. Caruaru e Garanhuns, Pernambuco, Arapiraca em Alagoas e Feira de Santana na Bahia. Então, todos fazem parte do agreste e são cidades em crescimento que fazem desenvolver o agreste. Então, grifem aí quais são essas cidades do agreste que contribuem. Campina Grande, Caruaru, Garanhuns, Arapiraca, Feira de Santana na Bahia, que se tornaram pontos de comercialização e de distribuição de produtos agrícolas, por mais que não sejam as capitais desses estados, mas são cidades que cresceram bastante, porque comercializam e distribuem esses produtos agrícolas. Atualmente, essas cidades também são importantes centros regionais de comércio e de prestação de serviços. Mas a falta de água complica a vida do sertanejo, né, gente? De quem vive no sertão. Por que acontece? Por conta da baixa pluviosidade, as estiagens comprometendo o desenvolvimento das atividades agropecuárias no sertão nordestino. Isso é verdade. Se o sertão tivesse mais chuva, menos estiagem, que essa falta de água que predomina no sertão, a gente seria um povo bem mais rico, bem mais desenvolvido. Mas como a gente trabalha com produtos que necessitam de água, e aí o sertão não consegue desenvolver tanto quanto é o potencial dele. Entretanto, a escassez de chuvas causa mais prejuízos aos pequenos proprietários, é claro, a corda sempre quebra para o lado mais fraco, que constituem a maioria dos produtores rurais. A maioria dos produtores do sertão são os pequenos produtores. Eles não têm dinheiro para se manter por muito tempo, eles sobrevivem daquilo,
Então, eles são os mais prejudicados. Eles não têm dinheiro para fazer uma estrutura que dê para armazenar água. Como possuem poucos recursos para investir em suas propriedades, esses agricultores geralmente cultivam apenas lavouras de subsistência, só para se alimentar, só para consumo próprio, como feijão, mandioca, milho e alguns legumes, além de desenvolver de forma extensiva pequenas criações de gado bovino e caprino. Criam gado solto. Eles até têm uma terrinha pequena, mas eles não têm como sustentar de forma satisfatória, principalmente numa região que chove pouco. Então, os pequenos proprietários que trabalham mais para subsistência, para sobreviver juntamente com a sua família, são os mais castigados pela falta de água. Em geral, essas atividades proporcionam uma renda muito baixa, e a gente sabe que é verdade, porque a gente lida com isso no nosso dia a dia. Eu acredito que todo mundo aqui tem um conhecido que trabalhe com essa agricultura de subsistência, né? Eles sempre trazem o feijão, trazem o milho para nos agradar. Insuficiente para suprir as necessidades básicas das famílias camponesas, que em grande parte vivem em condições precárias. Essa situação poderia ser amenizada com o aproveitamento de recursos hídricos armazenados em reservatórios subterrâneos da própria região. Então, há essa alternativa que é armazenar água no subsolo, só que é uma alternativa cara. Os governos ainda não se atentaram para isso. O que fizeram foi aquelas caixas de armazenamento de água, que eu acho que vocês já viram pelos interiores daqui. Tem muitas delas lá no sertão. Muito, quando a gente vai para o Ceará, a gente vê muito. E a gente vê muita seca. Dependendo da época, a gente vê que realmente é seco. O sol é muito forte, a terra fica toda ressecada. A questão da seca e os desafios do sertão. Bom, a seca, ela impõe desafios para o nosso sertão. Até porque com seca não dá para desenvolver tanto quanto poderia. Então, quando ocorrem as secas no Nordeste, o restante do país toma conhecimento das dificuldades enfrentadas pela maioria da população do sertão pelos meios de comunicação. Sempre anunciado nos jornais. Sempre quando está nessa estiagem, nessa seca, é anunciado pelos jornais. Nessas ocasiões, o Nordeste geralmente recebe um auxílio financeiro do governo federal para amenizar tais problemas. Então, o governo ele tem que intervir. A sociedade civil e cidadãos sozinhos não são capazes de sair dessa situação. Entretanto, muitas vezes as verbas direcionadas ao combate dos efeitos da seca beneficiam latifundiários e políticos influentes no Nordeste, o que acentua as desigualdades sociais já latentes na região. Infelizmente, nem sempre o auxílio, o benefício que vem para esse povo chega nas mãos deles. Sofre os desvios nos caminhos. Quem acaba recebendo é sempre quem já tem dinheiro para se manter, quem já tem dinheiro para se virar. Então não chega. Por mais que o governo federal queira enviar essa ajuda, não chega, nem sempre chega nas mãos dos pequenos produtores, chega na mão de quem já tem, infelizmente. O termo indústria da seca é usado para caracterizar essa situação. Indústria da seca é como se fosse uma forma de mascarar essa realidade, né? Os desvios públicos que infelizmente ainda acontecem, a corrupção que ainda acontece, atrasando cada vez mais a nossa região, deixando os que sofrem com a seca cada vez mais sofridos, e é algo triste para a gente ver na nossa situação. Viver numa situação daquela de seca e ainda o que vem para eles é desviado. Por sua vez, os sertanejos sem acesso às verbas recorrem ao auxílio do Departamento Nacional de Obra contra as Secas, que é chamado de DENOX, órgão dedicado a ações de combate às secas. Entre essas ações está a contratação temporária de sertanejos afetados pela seca com trabalho remunerado. Então, o DENOX é um órgão dedicado às ações de combate à seca, é um órgão que está mais próximo desses cidadãos que realmente precisam dos pequenos agricultores, eles recorrem a esse auxílio. E entre as ações do DENOX é a contratação temporária dos sertanejos com trabalho remunerado. Como o órgão está mais próximo da região, é mais fácil dele ter esse controle. Já eles trabalham em obras do governo, como construção de barragens, canais de irrigação, açudes e conservação de estradas municipais. É claro que eles gostariam mais ainda de estar cuidando do que é deles, da terra deles, dos produtos deles, mas não é possível devido à seca. E o dinheiro que não chega e que não são feitas medidas que ao longo do tempo, como essas águas subterrâneas, eles não fazem essas medidas que vão ajudar ao longo do tempo. Porque para os políticos, para os latifundiários, é muito melhor ficar recebendo essas verbas que vêm temporariamente.
Esse tipo de iniciativa, entretanto, não resolve o problema, só esse dinheiro que o DENOX dá, uma vez que este voltará quando ocorrerem outras secas, então fica uma bola de neve, sempre vai acontecer, eles sempre vão precisar. É preciso, então, investir em outros tipos de ação, como a destinação de recursos financeiros aos pequenos proprietários por meio de crédito agrícola a juros reduzidos e a extensão dos grandes projetos de irrigação para esses produtores rurais. Então, ele diz que só essas ajudas não são suficientes e dá 2 dicas aqui do que seria bom. O crédito, o que eu ainda tenho medo, porque todo crédito que a gente recebe, todo dinheiro que a gente pega emprestado, a gente tem que pagar. E quem diz que o sertanejo vai ter o dinheiro para pagar na época certa? E a extensão de projetos de irrigação, esse eu acho mais legal, mais louvável. Tem que ser em cima com base de projeto a longo prazo, algo que vai ajudá-los por um bom período, não só um dinheirinho dado naquela época de crise. Nos últimos anos, o governo federal vem desenvolvendo um grande projeto de engenharia que, de acordo com alguns especialistas, será capaz de aumentar exponencialmente a área irrigada do interior dessa sub-região nordestina. O texto, o mapa e o esquema a seguir informam como funciona o projeto de transposição do Rio São Francisco e as áreas que serão beneficiadas com essa obra. Vocês vão ver esse aí na página 104 e 105, certinho? Então, a obra de transposição do Rio São Francisco são áreas que serão beneficiadas. Esse já é uma ideia desde a época da coroa real, desde quando eles estavam aqui, precisavam de água, já tinham essa ideia de transpor as águas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é, graças a Deus, muito cheio de água, e eles queriam fazer canais que levassem para as regiões mais secas, só que tudo dentro da engenharia, tudo dentro dos conformes. Só que a morosidade da política brasileira, a corrupção, faz com que nunca tenha conseguido. Gente, vocês imaginam do tempo da época da coroa portuguesa. E esse projeto nunca saiu do papel, nunca foi feito. Já foi destinada muita verba para poder levar essas águas através de canais para essa região da seca, para que essa região também se desenvolva, para que esse pessoal não sofra tanto, né, com essas secas. Nunca saiu do papel, infelizmente. O objetivo do projeto é assegurar, não esqueça que projeto é a transposição do Rio São Francisco, levar as águas do Rio São Francisco às regiões que tem seca, tá bom? A primeira proposta desse século, e não menos polêmica, é o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional no Ministério de Integração Nacional. Qual o objetivo desse projeto? É assegurar a oferta de água de múltiplos usos para 12 milhões de pessoas, seria uma bênção. Prevê a construção de 2 canais revestidos de concreto, então uma coisa bem firme, de 720 quilômetros de extensão, 25 metros de largura e 5 metros de profundidade. Então uma coisa bem grande. Por meio das quais serão captados de forma contínua 26 metros cúbicos por segundo das águas do Rio São Francisco e transportados até a região onde tem seca. Então é uma obra, né, bem complexa, mas que vai beneficiar 12 milhões de pessoas que precisam de água. Então são os canais bem firmes, bem grandes, 720 quilômetros de extensão, é muita coisa. 25 metros de largura, enorme, e 5 metros de profundidade, para que dê realmente certo. Agora precisa de muito dinheiro, infelizmente vai ocorrendo desvios no meio do caminho, assim como o dinheiro que vem lá do governo federal para os pequenos produtores. Chegamos ao meio norte, que é onde estamos localizados, economia e expansão. As atividades econômicas predominantes do meio norte são ligadas ao campo. A atividade extrativa vegetal é praticada em grande parte dessa sub-região, sobretudo na Mata dos Cocais, onde estamos localizados, onde são explorados o babaçu e a carnaúba. Olha aí nossa riqueza. Babaçu e carnaúba. Já tinha grifar aqui, grifem aí no livro de vocês, né? A exploração de babaçu e carnaúba. Embora as técnicas de exploração sejam tradicionais, essa coleta constitui a principal fonte de renda para muitos trabalhadores. Na região da Mata dos Cocais também é comum a criação extensiva de gado bovino. Nas margens dos principais rios do meio norte, em que o solo é mais úmido, desenvolvem-se grandes plantações de arroz, de várzea, principalmente no Maranhão, um dos maiores produtores do país. Nas áreas mais secas são cultivadas também lavouras de mandioca, milho e algodão. Certinho? Mandioca, milho e algodão.
Além dessas lavouras, há cerca de 3 décadas, a cultura de soja. A tia já falou muito de soja aqui, né? Então, a cultura do cultivo de soja vem sendo praticada em diversos municípios do meio norte, sobretudo no Cerrado, como no sul do Maranhão e no sul também do Piauí. É onde tem um solo mais propício para a cultura de soja. E tem enricado muita gente, tem dado muito trabalho para as pessoas que necessitam. A criação do Complexo Portuário Industrial de São Luís, que congrega os portos de Itaqui e da Madeira, também tem colaborado para impulsionar o crescimento dessa sub-região nordestina. Não existe uma região que faça produção sem ter por onde escoar essa produção. E o que o Maranhão fez? Foi esperto? Fez um porto em São Luís para que os navios pudessem atracar e levar essa produção embora, pudesse escoar essa produção. Infelizmente aqui no Piauí já tentaram fazer em Parnaíba, mas ainda não deu certo. O porto de Itaqui é um porto muito bonito, muito bem feito. A tia já visitou, inclusive, esse porto. É fundamental para as explorações agrícolas. E pelo porto de Madeira é embarcado todo o minério de ferro, cobre e manganês extraído da Serra de Carajás, no Pará. Os contrastes da distribuição populacional. Como é que essa distribuição é feita? A distribuição de pessoas aqui no Nordeste. Como a análise do mapa comprova que a população nordestina está irregularmente distribuída, é verdade. Assim como a do Brasil, há locais com muita população e há locais com pouquíssimo. Enquanto algumas sub-regiões apresentam baixa densidade demográfica, ou seja, baixo número de pessoas por quilômetro quadrado, como o Sertão e o Meio Norte, outras reúnem grandes concentrações populacionais, como o Agreste e a Zona da Mata. Principalmente é mais populoso os lugares onde tem fábricas, onde é desenvolvido. E onde tem seca, pouco desenvolvido, né? As pessoas fazem o êxodo rural. A Zona da Mata é a mais populosa das sub-regiões. Nela vivem cerca de 40% dos nordestinos. Então, quase metade da população vive na Zona da Mata. Por quê? Porque é onde estão aquelas cidades mais desenvolvidas que a tia falou no começo. Pelo fato de ser a sub-região nordestina mais desenvolvida economicamente, a Zona da Mata atrai anualmente milhares de imigrantes do Nordeste. Então, por que a Zona da Mata tem mais população? Atrai porque é economicamente mais desenvolvido. Não vão esquecer disso, não. Por que eu saio da minha terra natal para ir para outra terra? Porque eu quero desenvolver economicamente, eu quero ter trabalho, eu quero ter meios de vida. Por isso que a Zona da Mata atrai, tá bom? Com isso, finalizamos aí a região Nordeste. Na próxima aula, nós vamos para a região Sudeste. Vocês vão fazer a tarefa da 1 até a 7, responder e colocar a página no livro, tá bom? Porque depois eu vou pegar os cadernos antes dessa quarta avaliação para corrigir. Para isso, eu tenho que ver as páginas de cada tarefa, tá bom? Fiquem com Deus, estudem, leiam, releiam o livro que eu quero só nota boa esse mês, tá bom? Cheio!